200 gramas. Esse era o peso da sua barra de chocolate favorita em 2005. Hoje ela tem 80 gramas, o preço quase o dobro. Mas ninguém te avisou, a embalagem continua parecida, a logo é a mesma, prateleira igual. Isso tem um nome: reduflação. E o design da embalagem é o principal cúmplice desse crime silencioso. Reduflação é a prática de reduzir o tamanho, o peso ou a quantidade de um produto sem reduzir o preço e sem comunicar claramente essa mudança ao consumidor. Não é aumento de preço, é algo mais sutil, mais silencioso, exatamente por isso mais difícil de perceber. A palavra vem da junção de redução com inflação, e ela escreve um movimento global que acelerou muito nos últimos anos, especialmente depois da crise de matéria-prima da inflação pós-pandemia. No Brasil, segundo os dados do IBGE e da Entidade de Defesa do Consumidor, a prática se intensificou em 2021 e 2024, em categorias como alimento, higiene pessoal e produtos de limpeza. Vamos falar de casos concretos, porque é aí que a coisa fica séria. Há chocolatados em pó que migraram de 400 para 370 gramas e depois foi para 350. Três reduções em menos de 5 anos, cada uma separada por um tempo suficiente para o consumidor esquecer o peso anterior. Salgadinhos que sempre foram vendidos no pacote de 100 gramas agora chegam com 80. Mas a embalagem ficou praticamente do mesmo tamanho. Mas como que eu não percebo isso? Coloco mais ar dentro. O ar é necessário para conservar o produto, mas eles aumentam a quantidade de ar, mais espaço vazio e é um design estratégico do espaço interno. Detergentes que mudaram de miligramas, sabão em pó que mudou de 1 quilo para 900, alguns para 800 gramas. Pequenas reduções, grandes impactos ao longo prazo. E o mais impressionante, muitas dessas mudanças acontecem sem nenhuma comunicação. Visual de destaque, a nova gramatura aparece impressa sim, porque a lei exige, mas onde? No fundo da embalagem, em fonte mínima exigida por legislação, com pouco contraste e praticamente invisível. E é aqui que o design entra como ferramenta, não para informar, mas para esconder. Agora eu quero te mostrar para você, como designer ou como consumidor, exatamente quais são os recursos visuais e estruturais mais usados para camuflar a reduflação. A primeira técnica é um fundo falso, embalagem de vidro ou de plástico com base mais espessa ou côncava. Por fora o volume parece igual, mas por dentro o espaço útil diminui. Você só percebe se pesar ou colocar ao lado de uma versão antiga. A segunda técnica é a cintura funilada. As embalagens mantêm a altura e a largura, a parte superior e inferior, onde o olho humano naturalmente compara, mas afina no meio. O resultado? A percepção do volume se mantém, mas o conteúdo é menor. A terceira técnica é o espaço vazio estratégico, como já falamos anteriormente. Salgadinhos, cereais, cápsulas de café, embalagens que chegam com até 40% de ar. O argumento da indústria é a proteção do produto, que realmente é necessária, mas eles aumentam acima do que é necessário. Mas o espaço vazio também serve para manter a percepção do volume sem entregar volume. A quarta técnica é a releitura visual da embalagem. Quando há uma redução significativa, muitas marcas aproveitam para fazer um redesign. Novo visual, nova embalagem, nova fase da marca. O consumidor percebe a mudança estética, mas não conecta com a redução do conteúdo. O redesign funciona como distração visual. A quinta técnica é a hierarquia da informação. A gramatura existe na embalagem, a lei exige, mas o design pode colocá-la em local de baixo destaque, como fonte mínima, em cor próxima ao fundo, sem contraste suficiente. Legalmente presente, praticamente invisível. Antes de condenar completamente, é importante entender o contexto econômico. O preço do cacau atingiu recordes históricos em 2023 e 2024. A inflação de matéria-prima afetou praticamente todos os setores de consumo. O custo logístico explodiram no pós-pandemia e a pressão de margem nas grandes redes de varejo é real e constante. Para muitas empresas, a escolha entre aumentar o preço visivelmente, o que pode gerar rejeição imediata, ou reduzir a quantidade de forma gradual, esperando que o consumidor não perceba. Do ponto de vista financeiro, a segunda opção historicamente funciona melhor no curto prazo. O consumidor é mais sensível a variações de preço do que a variações de gramatura, mas há um custo que não aparece nos relatórios financeiros imediatos, o custo da confiança. Quando o consumidor percebe, cada vez que ele percebe, especialmente com redes sociais e aplicativos de comparação, a sensação é de entendimento.
e de traição. E é aqui que eu quero abrir um espaço para falar diretamente com quem trabalha com design de embalagem. O briefing chega, ele diz: precisamos redesenhar a embalagem para o novo formato 165 gramas. Não diz: precisamos esconder que cortamos 35 gramas. Mas todo designer experiente sabe o que está escondendo e o que está acontecendo. E aí surge a questão: qual o limite ético do design nesse processo? Eu acredito que o design tem um papel que vai além da execução técnica. A forma como a gramatura é posicionada, o contraste que ele recebe, a hierarquia visual que ele ocupa na embalagem. Tudo isso é uma decisão de design. E toda decisão de design é também uma decisão ética. Não estou dizendo que o designer precisa recusar o projeto. Estou dizendo que ele pode e deve defender internamente que a comunicação seja honesta, que a mudança seja visível, que o consumidor tenha informação de forma clara. Mas forte não é a que única enfrenta pressão econômica. É a que atravessa essa pressão sem abrir mão de integridade para o consumidor. Agora, o lado prático. Como você, consumidor, pode identificar a reduflação no dia a dia? Primeiro, preste atenção no preço por grama ou por milímetro, não no preço total. Muitos mercados já exibem isso na etiqueta da prateleira. Se não exibem, divida o preço pelo peso e compare com concorrentes. Segundo, guarda a referência de peso dos produtos que você compra regularmente. Um simples registro no celular pode revelar ao longo de meses uma série de redução graduais. Terceiro, desconfie de redesigns. Quando uma marca muda significativamente a embalagem, olhe com atenção para o peso. É muito comum que as duas mudanças aconteçam juntas e que o redesign seja usado como cobertura visual para a redução. Quarto, use aplicativos de comparação de preços que registram históricos. Eles permitem ver a evolução do preço por unidade ao longo do prazo, o que torna a reduflação bem mais visível. A redução não é um fenômeno novo, ela sempre existiu, mas ela ganhou uma escala, sofisticação e visibilidade nos últimos anos. E o design de embalagem está no centro disso, tanto como ferramenta de camuflagem quanto como potencial ferramenta de transparência. Empresas que escolhem comunicar a mudança com clareza, que usarem o design para informar em vez de esconder, vão construir uma relação mais sólida com o consumidor no longo prazo. Porque o consumidor de hoje tem memória, tem rede social, tem acesso à informação, e quando se sente enganado, ele não esquece. O design tem o poder de influenciar a percepção, construir confiança e comunicar valores. A pergunta que fica é: a serviço de quem esse poder está sendo usado? Bom, agora eu quero saber de você. Você já percebeu a reduflação em alguns pontos de compra regularmente? Qual foi em algum produto? Deixa aqui seu comentário, vou ler todos. E se você quiser entender mais sobre como o design da embalagem funciona como estratégia de marca e não só como estética, continue aqui no nosso canal. Toda semana tem conteúdo novo sobre design gráfico, embalagem, estratégia de marca. Se esse vídeo fez algum sentido para você, compartilhe com alguém que compra o produto no mercado, ou seja, todo mundo. Até o próximo.